Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, internautas do PNB Online. Estamos começando mais um programa Nada Pessoal, que é um programa de entrevistas, e comigo sempre está aqui fazendo essas entrevistas o jornalista, professor, doutor da Universidade Federal de Mato Grosso, Pedro Pinto de Oliveira. O nosso entrevistado de hoje é Gilberto Figueiredo. Gilberto Figueiredo é pai, avô, professor e administrador. Gilberto Figueiredo é ex-diretor do Senai, ex-vereador de Cuiabá e ex-secretário de Educação do município de Cuiabá. Gilberto Figueiredo é agora o secretário estadual de Saúde. Secretário, o senhor não acha que ainda está faltando coordenação do governo federal, da presidência da República, no sentido de melhorar esse combate à pandemia? Ou seja, de que muito que nós estamos pagando a conta aí é para além das responsabilidades de governadores, de prefeitos, daquilo que o Supremo Tribunal disse lá quando julgou a autonomia de prefeitos e governadores, que caberia ao governo federal a coordenação, a liderança desse combate. Nós estamos pagando com vidas a falta dessa coordenação do governo federal ainda? Temos que reconhecer que os tropeços do início do planejamento dessa pandemia, quando nós tivemos troca sucessiva de ministros da saúde, isso logicamente acabou impactando no planejamento nacional. E o país entrou com certo atraso nas negociações internacionais para ter vacina à disposição no mesmo nível e ritmo que demais países tiveram, né? Infelizmente foi um assunto muito politizado, um certo negacionista por parte do poder central achando que isso seria um resfriadinho, e isso logicamente traz impactos para toda a população. É por isso que hoje os governadores, né, estão se empenhando para conseguir fazer aquisição adicionais ao Ministério, porque aquilo que o Ministério tem no seu portfólio programado de aquisição e no plano nacional corresponde a imunizar 42% da população, né, o que é insuficiente. No plano nacional desmembrado pelo Estado de Mato Grosso, corresponde a imunizar 24% da população de Mato Grosso. Então, nós, o governo do Estado e todos os governadores nesse momento se empenham para verificar a possibilidade de fazer aquisições adicionais além daquilo que o Ministério faz. Uma pandemia é algo complicado, ninguém tinha experiência para enfrentamento disso e alguns tropeços foram realizados principalmente no planejamento inicial. Por falar nisso, não há um atraso também nesse planejamento do Estado? Por exemplo, o governador da Bahia já pediu uma autorização para o Supremo Tribunal Federal para adquirir 50 milhões de vacinas da Sputnik. Se isso for autorizado, ele vacina toda a população da Bahia. Mato Grosso não está atrasado nisso, secretário? Olha, o governo de Mato Grosso tem se empenhado com todos os fornecedores, com os laboratórios, pedindo inclusive a ajuda da Embaixada da China, a organismos internacionais para fazer aquisição. Já mandou carta de intenção de aquisição para a maioria dos laboratórios cujas vacinas já estão autorizadas no país. Pelo menos, né, até esse momento, 2. A Sputnik ainda não tem autorização, mas o governo de Mato Grosso já teve em contato com o laboratório, que é o laboratório que deve desenvolver a vacina no país, também pleiteando o número de vagas, já fez de dose, já fez manifestação oficial junto ao Butantan, o próprio governador esteve no Butantan. O governo tem provisão financeira para fazer isso, mas ninguém até o prezado momento conseguiu fazer uma aquisição de vacina no país, seja governo estadual ou seja governo municipal. E quando isso for possível, pode ter certeza que o governo de Mato Grosso vai fazer as aquisições necessárias. Para nós, economicamente, é viável fazer a aquisição e imunizar a população para a gente reduzir o custo que temos hoje, principalmente com o custeio dos leitos de UTI. Duas perguntas, secretário. No início de julho do ano passado, o consultor científico do governo de Mato Grosso, Dr. Abdon, falou que o estado chegaria ao platô em julho e até agosto seriam os meses mais dramáticos. E hoje a gente ainda vê aí a situação de Mato Grosso, uma situação grave, aparecendo no noticiário sempre, com um grande número de mortes, de novos casos. Duas perguntas. Eu queria que o senhor desse assim, um balanço
hoje, qual é o grau da gravidade da pandemia em Mato Grosso? Por que chegamos a esse ponto? E a outra, assim, o porquê do sumiço do consultor científico que aparecia até julho do ano passado na mídia e que hoje praticamente ele sumiu do mapa da mídia, sumiu das declarações. O governo de Mato Grosso continua tendo uma consultoria científica? O governo de Mato Grosso montou o COI, que é o Comitê de Operações em Emergência da Covid, que é um desdobramento da iniciativa nacional. Então, todo estado tem um COI, todo município tem um COI e também regiões de saúde têm um COI. Dr. Abdo, ele contribui nesse COI voluntariamente, sem nenhuma remuneração, não é remunerado pelo governo do estado, tanto ele como outros partícipes desse grupo. E continua prestando auxílio ao governo do estado. Mas ele sumiu da mídia, né, secretário? Bom, mas aí sumir da mídia é uma decisão pessoal dele, ou porque tem sido pouco procurado, ou porque é uma decisão dele, mas não é algo que tem interferência do governo do estado. Ele é, sim, um auxiliar nosso, né, é um grande profissional e tem nos ajudado muito nas orientações de enfrentamento ao combate disso. Respondendo à pergunta do Antero, nós tivemos, a sua pergunta, nós estávamos no mês de novembro com 37% de taxa de ocupação de UTI. Nós começamos uma movimentação de desabilitar leitos, né, para que a gente pudesse retornar a fazer as cirurgias eletivas. Então nós estávamos numa curva descendente do número de casos. Nós e o país e o mundo. Nós estamos vivendo agora um recrudescimento da pandemia, onde no mundo todo, né, surgiu inclusive já novas variantes e houve um crescimento que, infelizmente, não se esperava. No caso do Brasil, o senhor atribui a eleição em final de ano? Há uma série de condicionantes, um monte de eventos que, infelizmente, não houve isolamento social, não houve decisões políticas para que impedisse, de certa forma, as aglomerações. Então, tem campanha eleitoral, eleições, as festas de final de ano, as férias, ou seja, Enem, uma série de fatores que contribuem. Nós somos os transmissores, nós somos os vetores do vírus. É a movimentação da população que faz com que isso se amplie. Então, é algo matemático fácil de se entender. Quanto mais nós ficarmos nesse comportamento, é o caso que estamos tendo agora, né, aumenta o número de casos, automaticamente em média 5% dos casos serão mais graves, vão demandar por uma hospitalização, em torno de 3 a 2% vai precisar de um leito de UTI e, infelizmente, a capacidade do SUS de atendimento, de crescimento nessa velocidade, especialmente leito de UTI, né? Vamos pegar o exemplo de Mato Grosso, nós temos praticamente 500 leitos de enfermaria disponíveis, cativos, está lá o leito disponível esperando o paciente. Mas o agravamento da doença, especialmente no interior, é tão rápida que os pacientes já chegam quase diretamente para um leito de UTI, né? Então, isso, infelizmente, tem trazido certas dificuldades para nós, que o comportamento da população é diretamente proporcional ao número de casos graves que tem no estado. Secretário, tem um relatório do Observatório Social de Mato Grosso. Esse relatório do Observatório Social de Mato Grosso diz que a UTI do Hospital Regional de Sinop teve praticamente 100% de mortes para os que entraram lá a partir de novembro. Como é que é exatamente essa situação? Bom, isso existiu? O que aconteceu com a UTI do Hospital Regional de Sinop? Foi 100% de mortes mesmo? Ou esse número está totalmente errado? Mas qual que é a realidade? E quais as providências foram tomadas depois do relatório? Olha, efetivamente nós tivemos sim um índice alto de óbitos, especificamente nas UTIs desse hospital. O que não pode se afirmar que 100% dos pacientes que tiveram lá foram óbitos. Isso não é uma verdade, né? A gente tem que reconhecer que no início dessa pandemia, os médicos sequer tinham um protocolo claro estabelecido, é uma doença que não tem remédio específico e nós temos no Mato Grosso uma fragilidade de profissionais que não tem nem quantidade e nem na qualidade necessária para enfrentamento disso. Muitos profissionais jovens, sem experiência. Então, a resolutividade e qualidade nos leitos de UTI do Mato Grosso não são as melhores do país, até por essas fragilidades que nós temos da competência profissional para enfrentar isso.
a taxa de letalidade dos leitos de UTI Covid no país, nos hospitais públicos, é ruim. Varia em torno de 60% a 65% na média nacional, né? Bem inferior à resolutividade que tem nos hospitais privados. Para apurar de forma precisa isso, né, eu nomeei uma comissão que está trabalhando no sentido de aprofundar, para achar qual foram as razões para o índice tão alto, né, e também fazer a apuração de possíveis responsabilidades. Eu não sou médico, esse é um assunto que tem que ser tratado por especialistas que vão, à luz das anotações em prontuários, verificar se houve negligência, quais foram os fatos que puderam levar a um índice tão alto assim. Isso já não acontece hoje, o governo do estado tem envidado esforços para melhorar a performance dos leitos de UTI. Nesse momento, o governo do estado está negociando a contratação de uma consultoria externa dos melhores hospitais que tem no país. Nós já recebemos proposta do Albert Einstein, do INCOR, do HC, para que a gente possa implementar uma consultoria que venha melhorar a capacidade técnica que existe nisso. Infelizmente, como eu disse, é uma doença que não tem remédio específico, cada paciente é um paciente, se tem comorbidade o paciente mais difícil, e nós estamos lutando para, logicamente, ter uma performance muito melhor do que tivemos até aqui. Secretário, a pandemia foi politizada, com posturas negacionistas, o próprio presidente da República diminuindo a situação, a gravidade da crise. O governador Mauro Mendes, recentemente, com relação a fake news, chamou esses radicais de bando de bestalhão. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, as fake news, esse tipo de negacionismo, interfere no dia a dia do trabalho mesmo, isso em termos práticos? Qual é a consequência desse volume de notícias, informações nas redes sociais, segundo o governador Mauro Mendes, ser produzida por esse bando de bestalhão? Traz consequências danosas para todo o enfrentamento que nós temos, né? Uma mentira dita várias vezes acaba quase que se transformando numa verdade. E nós estamos encontrando, inclusive, dificuldade entre os próprios profissionais da saúde que se recusam a receber a vacina. É esse negacionismo, esse monte de fake news que diz que a vacina... Tem profissional da saúde se recusando a tomar vacina aqui em Mato Grosso? Profissionais de saúde quase em todos os hospitais. Qual a explicação que eles dão? Pessoas que acreditam nesse negacionismo da eficiência das vacinas, pessoas que não pesquisam a história das vacinas, o quanto a vacina ampliou a nossa perspectiva de vida depois do advento da vacina, né? São pessoas que, infelizmente, não conseguem ler e acreditam em alguém que fala algo desse tipo. Mas o Estado não pode obrigá-los a tomar a vacina? Nós já minutamos uma portaria, né? Estou discutindo com a Procuradoria-Geral do Estado, porque não é possível que nós contratemos alguém que já quando é contratado já sabe que vai trabalhar num hospital que é um hospital que está enfrentando Covid. E ele se recusa a ser vacinado, logicamente ele coloca em risco todo o hospital e os seus colegas. Portanto, muito provavelmente, esses profissionais que não aceitam vacinar serão dispensados e terão que dar o espaço para aqueles que vão se proteger, né? Não é possível que a gente tenha que suportar esse tipo de atitude dentro dos nossos hospitais. Por isso, nós estamos prestes a emitir uma portaria que vai se tornar obrigatória ao profissional da saúde aceitar a vacina, para que a gente possa imunizar todo o quadro dos servidores que estão trabalhando para nós. Em retrospecto, secretário, de novo sobre esses embates aí, a politização da pandemia, o senhor acredita que o governador, como o próprio prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, perderam muito tempo e expuseram mal a pandemia na mídia, com troca de desaforo, com bate-boca? Eu diria assim, o pleito eleitoral ele comprometeu a pandemia no país todo. Né? Uma eleição no meio de uma pandemia, né? Eu defendi a tese que as eleições tinham que ser adiadas porque é difícil você não deixar que a disputa política contamine algo tão importante de enfrentamento nesse momento. E, lógico, a gente tem que considerar que esse atrito, esse desconforto, traz consequências que não são boas, né? Infelizmente, temos que reconhecer que essa falta de sintonia, lembrando que a Cuiabá é uma maior população, é praticamente o carro-chefe na saúde da Baixada Cuiabana, isso trouxe desconfortos, isso atrapalha. Como atrapalha, nesse momento, alguns desconfortos que ainda existem. É por isso que Mato Grosso, o governo do estado, teve que criar o centro de triagem na Arena,
né? Por quê? Porque no nosso entendimento a Baixada Cuiabana não estava cumprindo com a função estabelecida, que foi inclusive pactuada, né? Onde seria a porta de entrada de um paciente suspeito de Covid. E o governo continua tendo que fazer isso. Já atendeu 100 mil pessoas e ainda o município ainda não está em capacidade de assumir a total responsabilidade. Isso é muito ruim. O entendimento, o consenso, a convergência sempre é melhor para a gente enfrentar desafios dessa natureza. Secretário, ainda continuando nessa questão da fake news, o governador Mauro Mendes deu uma nota dura em desfavor de deputado estadual. Ele não citou o nome, mas a cidade inteira sabe que é o Ulisses Moraes, né? O deputado Ulisses Moraes chegou a levantar chegou a fazer uma afirmação nas suas redes sociais de que haviam sumido 30 mil vacinas. Isso foi desmentido duramente pelo senhor, através de uma nota oficial, e pelo governador Mauro Mendes. Onde é que o deputado, de onde que ele tirou essa informação para ir para a mídia social e assustar a população? Do seu estilo sensacionalista de fazer pirotecnia midiática para aparecer. Porque, logicamente, se eu recebo 161 mil doses de vacina do Ministério da Saúde e pactuo regionalmente a dispensação dessas vacinas numa proporção, aonde está o saldo disso? Está no nosso armazenamento. O que nós fizemos no Mato Grosso foi atender as recomendações do Ministério da Saúde. Encaminhe a primeira dose, depois encaminhe a segunda, até para não virar confusão. Nós pactuamos no estado de Mato Grosso, existe um comitê chamado CIB, que é Comissão Intergestora Bispartite, que participa 16 representantes da Secretaria de Saúde e 16 representantes dos municípios, que são secretários municipais, que têm o COSEMES como entidade maior, e eu presido isso. Nós pactuamos em documentos como é que nós vamos fazer a distribuição, lógico, à luz das orientações do Ministério da Saúde. Então, onde estão essas 30 e tantos mil doses? Logicamente, estão lá na nossa central de armazenamento, não está na sala do governador, na sala do secretário. Seria tão simples, né? Porque leu as resoluções e falou assim, peraí, 30 mil não estão aqui, onde estão? Poderia ter perguntado para a Secretaria de Saúde, ir lá pedir uma audiência, pode ir lá na nossa central, verificar onde está. Hoje nós vamos receber a visita do Tribunal de Contas na nossa central de armazenamento para checar qualquer coisa. Nós estamos à disposição dos órgãos de controle para isso. Essa semana estamos encaminhando a segunda dose, que foi a recomendação inicial. Por que os municípios não receberam as 2 doses? Primeiro, que a orientação do Ministério fala, não mande tudo agora que pode dar confusão, vacinarem mais pessoas nesse primeiro momento do que doses disponíveis. Segundo, os municípios pactou conosco, falaram assim, não, segure a segunda dose aí para nossa garantia, porque nós temos risco de armazenamento, por segurança, é só uma vacina cobiçada. Então, nós já começamos a dispensar a segunda dose, Cuiabá já retirou, os municípios da Baixada Cuiabana já estão retirando o agendamento, vai ser encaminhada a todos os 16 escritórios regionais a segunda dose da Coronavac recebida na primeira remessa do Ministério da Saúde. Então, é simples. Né? É falta de interpretar e falta de buscar informação, né? Porque a atuação, né, de adversário, de oposição, ela precisa também ser responsável, ela não pode criar um pânico na população, e eu acho que nem quem está na educação infantil conseguiria fazer uma interpretação tão pequena como essa, como se fosse possível um secretário de Estado, um governador, desaparecer com 30 mil doses de vacina. Então isso é realmente só um oportunismo midiático que eu acho que não está rendendo positivamente para ele de forma alguma. Pessoalmente, secretário, o senhor teve uma reinfecção da Covid. Como é que o senhor se sentiu? Como é que é o fato de receber a notícia assim de estou com Covid de novo? Qual é a sua experiência pessoal e até para dividir com os internautas aqui do PNB dessa experiência, no sentido de se precaver, foi um descuido seu? E qual é esse sentimento? E só acrescentando aí a pergunta do Pedro Pinto, é o seguinte, porque tem um vídeo muito emocionante da sua saída do hospital, do abraço do seu filho, da emoção que você não conteve, né? E já está provado que foi reinfecção? Eu não posso oficialmente assegurar que é uma reinfecção, porque ela só se confirma através de documentos. Esse é um estudo que está no Instituto Adolfo Lutz. Agora, as evidências
que existe de nossa equipe, dos registros, dos testes que fiz, praticamente é seguro que é uma reinfecção, né? Porque eu tive 3 testes positivos na primeira infecção, depois 3 testes negativos depois do período que eu passei em isolamento. E agora, recentemente, eu tive mais 3 testes positivos, feitos pelo LACEN Mato Grosso, pelo Hospital Alberto Einstein, e depois do tratamento, da angústia que eu passei, graças a Deus, já um teste negativo depois de recuperado. Qual que é a sensação? É duro falar nesse assunto sem emocionar. É uma angústia grande, né? Eu estava tossindo muito, fui à Santa Casa, fiz uma tomografia e foi identificado uma pneumonia. Até aí eu estou imaginando, peguei uma pneumonia. Mas fui, inclusive, participei do pleito eleitoral, tal, com toda a proteção orientada pelos médicos, e no dia seguinte eu recebo um exame onde eu estava com Covid de novo, né? E aí comecei o tratamento inicialmente, mas o agravamento foi muito rápido, né? No segundo dia eu estava no leito de UTI, no hospital em Cuiabá. No outro dia, minha família, pelas comorbidades que temos, decidiu que ia levar para fora, inclusive pela orientação médica. Olha, você tem algumas comorbidades que podem ser um agravamento e talvez com dificuldade de tratamento aqui. Então, quando eu saí daqui de Cuiabá, num avião chorando, né? Você vai despedindo da sua família, você não sabe se volta. E eu fiquei 18 dias internado no hospital, distante da minha família. Logicamente que próximo via internet. Esse meu filho que vocês viram na imagem, ele ficava 24 horas me monitorando, me dando energia. Pai, você tem que aguentar, você tem que fazer o exercício, não deixa entubar, você vai conseguir se adaptar com a máscara, porque chegou um determinado momento que a minha dificuldade para respirar era tão grande que eu quase pedi para ser entubado, né? Eu não conseguia harmonizar a minha respiração com a máscara, que é de pressão positiva. É a máscara empurrando o ar para dentro e você contrariando a vontade da máscara. Mas eu, energizado principalmente por ele, eu fui gradativamente fazendo esforço até o momento que eu já conseguia ficar 3 horas utilizando a máscara. E o principal remédio para isso é oxigênio, né? O médico falava, ó, oxigênio não vem em comprimido. O oxigênio é através dos equipamentos que você precisa fazer um esforço, porque infelizmente entubar já é um indicativo muito ruim, né, de taxa de sucesso. Então eu posso dizer para vocês que foram os dias mais angustiantes da minha vida, né, muito difícil, triste, e se eu relaxei, não sei, eu sou altamente vulnerável ao Covid, né, eu transito com os profissionais que estão nos hospitais, que estão na frente. Então, é quase impossível não estar vulnerável nesse campo. E o senhor vacinou, secretário? Não, eu serei um dos últimos profissionais da saúde a vacinar. Eu acho que, primeiro, aqueles que estão na frente de batalha, logicamente que eu gostaria de ser o primeiro a ter sido vacinado. Mas eu preciso dar um exemplo, eu preciso estimular a minha equipe. E pelo fato de eu ter sido infectado recentemente, os meus exames demonstram um nível de imunidade adquirida por força da doença. Então, eu estou menos vulnerável com aqueles que não tiveram Covid e menos vulneráveis aos que estão no enfrentamento. Mas, no máximo, acho que em 10, 15 dias, nós já teremos vacina para finalizar a vacinação de todos os profissionais de saúde. E aí, eu vou vacinar porque é um direito, eu necessito, sou vulnerável, mas primeiro, aqueles que estão no enfrentamento para energizar a nossa equipe. Secretário Gilberto Figueiredo, muito obrigado pela entrevista, sucesso nessa luta que é muito grande. Muito obrigado a você, em qualquer ponto desse estado, que torceu, que orou, que vibrou pela minha recuperação. E eu pretendo retribuir esse carinho todo, me dedicando o máximo nesse enfrentamento. Vamos fazer todo o esforço para que a gente passe essa tormenta e consiga salvar a maioria de nossos colegas da população mato-grossense. Tá, encerramos aqui mais um programa Nada Pessoal. Eu queria só fazer um registro. Sempre que nós tivermos um entrevistado presencial, nós vamos atuar de máscara. Quando o entrevistado for por aplicação tecnológica, etc. e tal, por Zoom, por qualquer outro serviço, aí eu e o Pedro Pinto, distanciados, conforme manda a regra da Organização Mundial de Saúde, aí nós podemos atuar sem máscara. Pedimos a compreensão do internauta por isso, mas acho que isso é o politicamente correto a se fazer. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Pedro. Até o próximo Nada Pessoal. Muito obrigado. Nada Pessoal.
com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.